Olá, prontos para uma história inédita que não está nos livros didáticos. Não é uma história assim também muito lembrada, mas nem por isso não é menos importante. É uma história que tem um drama político muito forte, que o cinema fez um belíssimo trabalho assim de retratá-la. Eu estou falando do filme Um Reino Unido, da diretora Ama Asante. Antes de eu falar do filme, deixa eu dar um destaque para essa diretora londrina fantástica, porque ela tem esse filme, Um Reino Unido, e tem um outro, Belle, que conta a história. É um filme baseado na história real da Dido Elizabeth, que é uma jovem negra, sim, filha de um branco, com uma mulher escravizada, que ela simplesmente pertence à aristocracia londrina e é uma personagem, uma figura ali muito importante quando o Reino Unido, lá pelo século XVIII, abole a escravidão. Vale muito a pena assistir. Em um outro momento eu falo sobre esse filme. Mas hoje o foco é Um Reino Unido. Esse filme narra a história de amor, uma linda história de amor, na verdade, mas também muito polêmica, entre uma mulher branca e um homem preto. O detalhe é que essa história é totalmente baseada em fatos reais. E para vocês terem noção, esse casamento entre uma mulher branca e um homem preto, eu considero, assim, no ranking, porque eu não conheço totalmente a história da Inglaterra, claro, mas eu coloco, assim, entre os 4 maiores acontecimentos do Reino Unido. A Inglaterra passou por maus bocados com Napoleão Bonaparte, com a independência da Índia e da África do Sul e dos Estados Unidos, que eram as meninas da coroa inglesa, né? E teve aquele bombardeio lá que a Alemanha causou. Então essa história de amor acabou causando também uma pedra de tropeço na coroa inglesa, um prejuízo tremendo, que vocês só vão saber o motivo no final do vídeo. E não é porque eu tô fazendo um suspense, não, misteriosa, não. É porque é só pra seguir aqui o roteiro bonitinho que eu trabalhei arduamente nesse roteiro, tá? Valoriza. Essa história de amor ganha esse tom, assim, polêmico, porque a gente tá falando nada mais, nada menos do que de um príncipe de Botsuana, o país hoje atualmente se chama Botsuana. O príncipe Karma, ele vai estudar em Londres e o que se esperava é que o que ele deveria fazer era estudar, se formar e retornar para o seu território e ir lá casar com uma moça do seu povo e virar rei. Então, o príncipe Karma acaba se apaixonando por essa plebeia, a jovem Ruth, uma jovem de classe média, vale reforçar que de uma família cristã, bem tradicional. Ele também, óbvio, da realeza, né? Vem de uma família tradicional, sabe? Seu pai, seu avô foram reis, governantes. Então ele tem um legado com que se preocupar. Eles se casam e o interessante do filme é o desenrolar desse drama, né? Esse conflito existente por esse casal ser, assim, de contextos bem diferentes. Essa história de amor acaba desenrolando um drama político. Vale lembrar que o Reino Unido mantém como colônia a menina dos seus olhos, o seu potão de ouro no final do arco-íris, um imenso território, um país chamado África do Sul. Ouro, diamante, África, Ixalá. Então, olha o perigo que era para o Reino Unido. Botsuana, um país que ainda não era um país, um território, vizinho à África do Sul, o líder de governo, um rei preto, se casar com uma mulher inglesa branca. Os brancos racistas não aceitavam esse casamento. O discurso racista vai dizer a cor dele é um problema. E a gente vê muito claramente assim no filme como os ingleses, eles ridicularizam a cultura tradicional daquele povo, não respeitam a hierarquia do povo de Botsuana, né? Eles zombam dessa hierarquia, da cultura, enfim, colocando o povo sempre em uma categoria inferior e a cultura inglesa sempre como a superior.
Um dos pontos fortes do filme, e que eu amo de paixão, amo ciência política, é mostrar uma estratégia muito importante usada pelos invasores europeus nessas colônias, né? No caso, a gente está falando de Botsuana, mas ela segue de exemplo em outras colônias e é usada até hoje, é uma estratégia usada pelos países imperialistas até hoje para tentar ali exercer domínio sobre algum território, que é a estratégia do dividir para conquistar, dividir internamente um território. Então, o país europeu, ele aparece como mediador de conflitos, que vai auxiliá-los, e aí, ao mesmo tempo, ele está apresentando ao mundo o quanto frágil é aquele território e o quanto ele precisa de auxílio externo, né? Então, o Reino Unido acaba tomando governo sobre o território de Botsuana, alegando, né, uma disputa interna, uma futura guerra, eles falam um conflito, um futuro conflito. Então eles exilam o príncipe Karma durante 5 anos. Depois o Churchill é eleito primeiro-ministro e coloca ele em exílio vitalício. Essa é uma das maiores hipocrisias políticas da história. Uma das, tá? Tem outras, mas essa é uma das. Churchill, durante a sua campanha, né, para o cargo de primeiro-ministro, ele promete ao povo britânico que vai dar liberdade a Karma, que ele vai retornar para o seu país e para sua esposa, para o seu filho, né, faz aquele discurso defendendo a família cristã. Outra hipocrisia é os Estados Unidos da América, né, financiando o príncipe Karma ali na sua luta pela liberdade. Enfim, um país que é segregacionista, né, interferindo nesses assuntos, soa meio, né, irônico. Outra parte... tem muita coisa nesse filme que é muito bizarro, assim, quando você percebe, sabe? Por exemplo, a justificativa de que o príncipe não podia retornar para Botsuana por causa dos minerais, isso é declarado por causa dos minerais, por causa do urânio, né, porque a União Soviética estava, né, arquitetando lá a construção da bomba atômica. Isso já é o pós-guerra, tá, gente? E eles esquecem que quem lançou 2 bombas atômicas foram os Estados Unidos da América, né? Então, quando, na verdade, o que existia era um interesse no subsolo daquele território. Afinal, o Reino Unido encontrou ouro e diamante na África do Sul. Botsuana é um país vizinho, então a chance era, para dizer minimamente, era 50%. O resto era 90% de chance. E, de fato, em 68 foi descoberto o primeiro diamante no território de Botsuana. Para você ter uma ideia, o terceiro maior diamante do mundo foi encontrado esse ano, em junho desse ano, em Botsuana. O segundo maior em Botsuana. O primeiro maior na África do Sul. Inclusive, esse primeiro maior diamante foi dividido, né? E um dos seus pedacinhos estão na coroa inglesa. Na coroa da Rainha Elizabeth. É isso. A ganância de uns é a miséria de muitos, infelizmente.